Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Vamos falar de calúnia. Calúnia é uma mentira usada para ofender e difamar outra pessoa. A Bíblia nos ensina que Deus odeia a mentira, por isso o caluniador está em pecado. Qual é a sua atitude diante da calúnia inventada, falada, proferida contra a sua vida? Eu tenho certeza de que você sabe do que eu estou falando. É a coisa mais horrível que tem em nosso meio, infelizmente, é a verdade, é o tal da calúnia. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Deus abençoe a sua vida poderosamente e proteja a você e a sua família da calúnia em nome de Jesus. Eu tenho 3 conselhos rapidamente para ajudar você a se defender da calúnia. Tem algumas coisas para te falar sobre isso, então assista o vídeo todo. Você vai sair daqui agraciado em nome de Jesus, eu creio, e aprenderá a se defender e a agir corretamente diante de uma calúnia. No final, eu quero orar por você para Deus defender você da calúnia. Vamos lá? Como eu já disse, a calúnia é uma mentira. A calúnia é algo utilizado para ofender, difamar a vida de outra pessoa. Mas o que eu devo te alertar primeiro, antes de você tomar atitude contra a calúnia, mesmo que outra pessoa tenha falado mal de você, tenha te defamado, maltratado você, não devemos de maneira nenhuma usar isso como desculpa para caluniar, para levantar outra calúnia em cima do nosso caluniador. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 5, verso 44, que nós devemos amar os nossos inimigos e ainda orar por eles. Enquanto cristão, enquanto filhos de Deus, nós devemos amar os nossos inimigos, orar pela vida deles, orar por aqueles que nos perseguem. Afinal, eles também são feitos imagem e semelhanças de Deus e eventualmente pode vir sim a serem feitos filhos de Deus, assim como a Bíblia diz. Assim como você é filho de Deus, a outra pessoa também pode ser levada ao arrependimento e receber o direito de ser chamada filho de Deus. Por que isso, meus irmãos? Porque quando falamos mal de outra pessoa, quando levantamos uma calúnia contra outra pessoa, fazemos o mesmo que o nosso caluniador está fazendo conosco, estamos primeiro ofendendo a Deus. Porque o pecado é uma transgressão da lei de Deus, então primeiro ofendemos a Deus quando ofendemos a outra pessoa. Outro alerta que eu devo te dar também é que nós não devemos fazer fofoca de outras pessoas, mesmo que o que estamos falando é a verdade. Se você quiser confrontar alguém, alertar alguém do pecado que este alguém está cometendo, você deve gentilmente ir à frente dele, conversar com ele, orientá-lo como cristão, como servo de Deus. Jamais faça isso. No livro de Colossenses, capítulo 4, verso 6, a Bíblia nos ensina que as nossas palavras devem ser temperadas com sal. O que isso significa dizer? Significa dizer que as nossas palavras têm que produzir em nós frutos do Espírito Santo, produzir nas outras pessoas frutos do Espírito Santo digno de arrependimento e não de condenação. As nossas conversas devem ser edificantes, produtivas, sem calúnia e sem fofoca. Dito isto, você jamais deve descer ao nível do caluniador. Por quê? Porque no livro de Tito, capítulo 3, verso 2, diz da seguinte maneira: não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. No livro de Mateus, capítulo 12, verso 36, diz da seguinte maneira: mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Então nós vamos dar conta de tudo que nós falamos, mesmo que seja verdade, mas utilizada para ofender outra pessoa. Porque a verdade cabe, mas na hora certa, no momento certo, e jamais utilizada para ofender alguém. Então vamos lá. 3 atitudes que você pode tomar para não, para não descer ao nível do outro caluniador e aprender a se defender de maneira correta e não inútil. A primeira atitude: deixe o seu caráter, deixe a sua reputação nas mãos do Senhor. Primeiro de tudo é que Deus sabe o que é melhor para nós. Desde que, presta atenção, esta calúnia, ou esta mentira, ou algo que foi falado de ruim contra você, contra a sua família, não vai trazer prejuízo para a obra de Deus, ou digamos assim, é só uma fofoquinha que tira a paz, ou não vai trazer prejuízo para o seu casamento, para a sua família, não vai atrair o divórcio para a sua casa, não vai atrair, digamos assim, outras coisas, Deus o livre e guarde um desastre, você deve entregar nas mãos de Deus.
Primeiro de tudo, você deve entregar nas mãos de Deus, orar, para depois aí tomar uma atitude pedindo a orientação do Espírito de Deus. Jamais tome a atitude no calor do momento, jamais tome a atitude irado de raiva, porque a própria Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Então, primeiro de tudo, deixe Deus cuidar do negócio. Fala assim: Senhor, eu entrego em tuas mãos, toma providência em nome de Jesus, Espírito de Deus me orienta. A segunda atitude tem a ver com a ação que você vai tomar contra o caluniador. Gentilmente confronte o caluniador, confronte a pessoa com que está falando essa mentira. Não por e-mail, não por mensagem de WhatsApp, não, porque pode ser mal entendido, mas pessoalmente, confronte gentilmente. Irmãos, nada melhor do que uma atitude de amor, do que uma atitude a atitude que nós podemos tomar, uma atitude amorosa que nós podemos tomar diante da situação, com os envolvidos, com as partes interessadas no assunto, com amor, mansidão, né, com oração, gentilmente confrontando esta pessoa. Olha, o que aconteceu? Se eu errei alguma coisa contra você, me perdoa, porque eu não sei por que você está falando isso de mim, você sabe que é uma mentira, ou então, se você sabe que é verdade, por que você não veio a mim? Sim, eu admito o meu erro, mas você não pode estar falando desta maneira por aí, inventando fofoca, jamais. Então, confronte gentilmente, não por e-mail, não por mensagem, mas tente se defender da calúnia junto ao caluniador, não com ira, não com raiva, mas com amor. Terceiro, pregue o evangelho para você mesmo. Por que eu digo isso? Porque muita gente, ao ser caluniada, acaba pregando o evangelho oposto à ação do evangelho. Não entendeu? Eu explico o que significa isso. O que eu quero dizer é que muita gente, ao ser caluniada, diz o seguinte: os humilhados serão exaltados, então pode me humilhar. Não, meu irmão, ninguém está aqui para ser, só porque é filho de Deus, é saco de pancada. Primeiro que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: aqueles que se humilham debaixo das potentes mãos de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, e ao seu tempo ele o exaltará. Não é a pessoa, não é o meu irmão que me humilha, não é eu que humilho o meu irmão para que ele seja exaltado, mas sim é nós. Lembra o que Jesus diz no capítulo 5 do livro de Mateus, no 5, 6 e 7? No grande sermão, Sermão do Monte: bem-aventurados são os pobres de espírito, humilhai-vos, as pessoas que são dependentes de Deus, e não aquelas que são humilhadas por aí, não. Então, por isso, você deve produzir em você ações dignas de arrependimento, dignas do fruto do Espírito Santo. Então, pregue em você o verdadeiro evangelho. Porque mesmo embora que a dor da calúnia, da mentira, porque mesmo embora que isso não elimine a dor da calúnia, a dor da mentira, o verdadeiro evangelho pode reduzir em você e em seu coração o sentimento de injustiça, o sentimento de impotência. E te lembrar, meu irmão, minha irmã, que sem a graça de Deus, você, nós não somos nada. Somos dependentes totalmente da graça de Deus. Então, entregue nas mãos de Deus. Você pode confrontar gentilmente, amorosamente, sem ser desproporcional. A pessoa fez uma calúnia, você vai aqui. Não. Você vai temperando com temperância e fruto do Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, que Deus te defenda da calúnia que talvez você esteja sofrendo ou de futuras calúnias, em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você. Querido Deus eterno Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, eu peço-te graça e sabedoria para apresentar este meu irmão e esta minha irmã. Meu Deus, eu peço-te encarecidamente que o Senhor faça com que os nossos inimigos, aquelas pessoas que querem nos caluniar, levantar falso, faz com que elas esqueçam do nosso nome, faz com que elas esqueçam do nome desta pessoa, faz com que elas esqueçam, não deixe com que elas lembrem do caminho da casa dessas pessoas. Meu Deus, faz tornar para trás e frustrados, decepcionados aqueles que armaram armadilhas no caminho desta pessoa.
Em nome do seu Filho amado Jesus, coloca o seu escudo da graça, seu escudo protetor na casa, na família, na mente, no trabalho. Meu Deus, faz com que as pessoas que querem nos caluniar esqueçam e não lembre-se de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Deus abençoe graciosamente. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curte, comenta, compartilha. Abençoe outras pessoas com a ação de graça. Deus abençoe.